és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim, tu és Senhor, o grande eu sou. Tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Só tu detens glória sem fim. És o Rei dos reis, honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Não há outro igual. Tu és fiel, tu és amor, bom pra mim, honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Palavra de Deus no livro de Atos, dando sequência à pregação panorâmica neste livro tão abençoador. Atos, capítulo 17, versículos 16 a 31. Eu ministrarei apenas o versículo 16 a 21. Apesar de ser panorâmico, não consegui reduzir a ideia do texto e acabou ficando muito extenso. E eu falei, os irmãos têm que ter muita concentração para aguentar. Então, era 2 da manhã, eu estava refazendo para fazer em 2 partes. E a irmã, até mandei para a irmã lá o horário, ela viu. Se puder colocar a primeira parte, então nós leremos todo.
mas será do 16 até o 21 nesta manhã. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse mesmo que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A raça humana tem em si o senso religioso. O que significa isso? Busca pelo divino. Fomos criados para adorar ao Deus que nos criou. Então, este senso divino está presente em todas as épocas, em todas as culturas, o desejo de adorar. Deus nos criou para louvor da sua glória, para o culto. É o culto a Deus que dá sentido à existência. No Éden, como seres criados, o que dava sentido a toda a criação era o fato de o homem se relacionar com Deus através da adoração. Com a entrada do pecado no mundo, lemos que não apenas nos afastamos de Deus, adorando a criatura no lugar do Criador, como também nossa imaginação procura substituir o verdadeiro Deus por ídolos. A idolatria permanece a mesma. Mudou um pouco seu aspecto. De imagens esculpidas, nós temos conhecimento, as imagens que os ídolos adorados, para ídolos no nosso coração. Idolatra-se o corpo. Você deve estar com o corpo são, em dia. Idolatra-se o prazer, o trabalho, a família, o dinheiro, o bem-estar, um ideal, uma ideologia,
a saúde perfeita, a felicidade. Todas essas coisas são ídolos também. Portanto, a definição de ídolo é a seguinte: ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que tente ocupar o lugar que é devido a ele. Repito, ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que tente ocupar o lugar que só é devido a ele. O propósito da pregação de hoje, irmãos, desta primeira parte, ele apresentar o erro e o perigo da idolatria. O objetivo pastoral é despertá-lo para abandonar a idolatria e desfrutar a comunhão com o único Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Sobre o contexto da nossa passagem, para podermos entender melhor, o apóstolo Paulo está na segunda viagem missionária. Ele deixa a cidade de Bereia perseguido e sai dali, então, levado por seus irmãos em Cristo, protegido de barco até a cidade de Atenas. Ele estava na Macedônia e agora chegou na Grécia. 2 cidades nas quais ele pregou, Atenas e Corinto. A Grécia é essa mesmo que está na sua mente, aquela cidade outrora gloriosa, a cidade em que a filosofia ocidental nasceu. E durante as viagens, se você lembrar-se, da primeira viagem missionária, Paulo passou pela cidade de Listra, que era uma cidade inculta. Mas agora chega em Atenas, uma cidade de pessoas cultas, sofisticadas, de acadêmicos. Leia comigo o capítulo 14, apenas o versículo 1 a 8, para ver que Paulo teve de lidar com a idolatria por onde passou. Em Listra, uma cidade inculta de pessoas ignorantes, a idolatria estava presente. Em Listra, costumava estar assentado, capítulo 14, verso 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, observe que em Listra, uma cidade inculta, o evangelho foi pregado e logo eles identificaram Paulo e Barnabé com seus ídolos locais. A idolatria está presente em lugares simples, de gente inculta. Mas agora, no capítulo 17, versículo 16, lemos o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A idolatria acomete a todos. Pessoas simples, sem acesso à cultura, e também pessoas sofisticadas, estudiosos e acadêmicos, no maior centro intelectual do mundo, a idolatria está presente. O desejo de adorar é um fenômeno universal, porque Deus nos criou para adorarmos. Contudo, a idolatria, como vemos, é uma corrupção desta faculdade.
ao invés de adorarmos ao Deus verdadeiro, Criador, passamos a adorar as coisas criadas. Diante desse quadro, o primeiro tópico que eu quero trazer para os irmãos é a indignação de Paulo com a idolatria. Ele está indignado e então ele anuncia Jesus Cristo. Não é de propósito, mas eu creio que Deus orienta. Quero usar uma ilustração que aconteceu com a Elise e com o Stefano de novo. Fala, pastor, de novo. Não é bom trazer experiências pessoais, mas não é exaltando, não. É só um fato. Sobre essa indignação com a idolatria. Ontem a irmã Elisa levou o Stefano para o Museu de Zoologia da USP. Fica aqui no Ipiranga, você pode levar os seus filhinhos também. E ela relatando como foi. Chamou-me a atenção, nós não tínhamos combinado, chamou-me a atenção o fato que ela disse, observando a criação, observando a complexidade da criação, de animais, das diferenças e coisas tão iguais, mas diferentes, o ambiente de ateísmo. Famílias com suas crianças que ouviam sobre a teoria da evolução sem nenhum questionamento. Como se aquilo fosse, de fato, ciência. Inconformada e angustiada em sua alma por ver que a massa de frequentadores estava cega para compreender a criação e aceitar o Criador. Então, o que nós vemos aqui expresso na palavra não é nada diferente nos nossos dias. Paulo, então, ficou revoltado. Enquanto os esperava em Atenas, versículos 16 e 17. Enquanto os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Sua revolta nos lembra aquilo que registrou em sua carta, que lemos durante o culto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta inquietação, e a palavra indignado aqui, a palavra revolta, é a palavra paroxismo. Era usada na medicina. Paulo sentiu uma dor no corpo. Vamos colocar hoje aí um paralelo que a irmã Gi tem. Fibromialgia. Ele sentiu seu corpo totalmente dolorido, tomado a sua alma de dor, por ver o estado em que aquela cidade se encontrava. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo não ficou fascinado pela alta cultura. Ali havia muitas imagens, estátuas de divindades. Um satírico da época disse que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Tal era a idolatria expressa nas obras de arte, na verdade nas imagens de escultura e nos templos. Paulo não ficou fascinado pela alta cultura e nem indiferente com a idolatria predominante que sufocava a cidade. Havia templos para todo lugar. Atenas, Zeus, Hermes, Baco, Apolo, Afrodite, Dionísio, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Netuno, Diana. Todos eles estavam ali. Todos eles estavam ali. Estes ídolos com suas representações em imagem de escultura transformaram a imagem de Deus incorruptível em imagem corruptível, à semelhança de aves, quadrúpedes e répteis. O coração de Paulo e o seu corpo sentiu dores como semelhantes aqui, só uma comparação, uma analogia, a de quem sofre com fibromialgia
indignado com aquela situação idólatra. Ao invés de acomodar-se culturalmente, tirar uma foto, né? Tirar uma selfie. Onde eu estou? Em Atenas. Centro da civilização ocidental. Estou aqui com as melhores mentes da Europa. Ao invés de dobrar-se à cultura, passou então a evangelizar diariamente e publicamente, tanto na sinagoga pequena de judeus, quanto para todos os que estavam disponíveis em praça pública. Revolta pela idolatria. Uma cidade que estava sufocada por falsos deuses. Ídolos vãos que eles usavam para substituir o verdadeiro Deus. Versículo 18, diante deste quadro, Paulo debate com os filósofos, apresentando Jesus Cristo. E alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo debate com os filósofos apresentando Jesus Cristo. Estas, irmãos, são duas escolas de filosofia antagônicas: estoicos e epicureus. Hoje, há um ressurgimento do estoicismo. Se você visitar as redes sociais, em geral, a camada da sociedade mais endinheirada tem buscado o estoicismo. Eu tenho contato com outros irmãos de outras igrejas que estão me procurando. Falam: pastor, o que é estoicismo? Que estão me falando disso aqui na empresa. As pessoas voltam aos mesmos paganismos. Bom, o estoicismo tem como alvo, e tanto o estoicismo quanto o epicurismo tem como alvo a felicidade. E a felicidade para eles consiste na tranquilidade da alma. E eles buscam uma coisa chamada ataraxia. Lembra, Anders? Ataraxia. Uma paz, um repouso. São escolas éticas que procuram por isso. Tem em comum, portanto, a busca da felicidade. E também tem em comum que a morte é o ápice da existência. Quando uma pessoa morre, ela se liberta das paixões do corpo, ela se liberta de todas as suas vicissitudes e alcançou a felicidade. E é nesse contexto que Paulo prega a ressurreição. Ambas escolas conheciam a doutrina de que a alma é boa, mentalidade deles, a alma é boa e o corpo é mau. Assim, para eles, após a morte, o homem alcançaria a perfeição, libertado do corpo, livrando-se das paixões e perturbações. Só que eles foram perturbados com a mensagem de Paulo. Falou: a gente queria ficar aqui na tranquilidade e vem esse perturbador. E a mensagem de Paulo é a seguinte: a pregação da cruz de Cristo. Deus em Cristo morreu, foi pregado pelos homens, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou em um corpo. E esta mensagem, portanto, soou como uma novidade escandalosa. Como pode? Que nova doutrina é essa? De que ao invés da morte, ao invés de encontrar o nada, ao invés de encontrar a paz, eu vou ressuscitar. Isso tornou-se, como ele dirá em Coríntios, escândalo para judeus e escândalo
para os sábios deste mundo. Soou como uma novidade escandalosa. Porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Talvez ele já deva ter antecipado para eles: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. E ele é testemunha ocular deste fato. Eu vi o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Ele está vivo. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E esta mensagem soou como escândalo. Soou como escândalo. E eles começaram então a depreciar Paulo. Quem é este tagarela? Em outras palavras, eles queriam diminuir Paulo. Quem é esse judeuzinho ignorante que nos fala outra doutrina? Tagarela significa passarinho, que pega uma pedrinha, um alimento aqui, outro ali. Eles estão dizendo o seguinte, que Paulo fala daquilo que ele não se apropriou. Ele não sabe o que está falando. Ele pega um conhecimento aqui, outro ali, e fala para as pessoas sem apropriar-se. Mas vocês devem se lembrar quem foi Paulo. Paulo nasceu em Tarso, da Sicília. Sicília, durante um período, e principalmente no período de Paulo, foi o maior centro acadêmico do Oriente. Paulo nasceu no ambiente em que o estoicismo era ensinado e uma escola famosa de estoicos estava ali. Ele era de uma cidade cosmopolita. Portanto, Paulo era, sim, instruído aos pés do judaísmo com Gamaliel, mas ele estava na vanguarda da ciência da sua época, a ponto de alguns historiadores chamarem Tarso de Atenas do Oriente. Este homem, capacitado por Deus, nascido numa cidade cosmopolita, educado na erudição e na academia, desafia os intelectuais. E estes homens, a primeira reação esboçada é: isso aí é um tagarela, fala do que não se apropriou. Hoje nós poderíamos dizer, é um charlatão. E é assim que nós cristãos que estamos na academia somos tratados. Ainda hoje. Paulo debate com os filósofos apresentando Jesus Cristo. Primeiro, Paulo fica indignado com a idolatria. Segundo, Paulo prega e debate com a fina camada intelectual de Atenas. Isso em praça pública. E em terceiro lugar, dos 19 a 21, Paulo testemunha de Cristo aos acadêmicos e intelectuais da cidade, os universitários. Versículo 18 a 21. E alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele, havendo que perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Desculpa, 19, né? Então, tomando-o consigo, depois desse discurso, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam de saber e dizer, ouvir as últimas novidades. O ambiente cultural de Atenas era propício para o debate e divulgação de ideias. Havia um intercâmbio cultural. Muita gente de outras culturas vinham até ali. Curiosidade. Confluência de estudantes. Como eu disse, Atenas tinha sido o berço da filosofia e contribuiu em parte para a formação da civilização ocidental. Este momento que Paulo prega aqui, ele é fundante para a história do Ocidente.
porque essas matrizes, grega, romana e judaica, definem o que nós somos hoje. Então, Atenas tinha sido o berço da civilização, contribuiu para a formação ocidental. Eles tinham conhecimento das doutrinas de Sócrates, Platão e Aristóteles e rotularam Paulo como tagarela, o papagaio, que só repete sem se apropriar. E aí o levaram a Areópago. O que era o Areópago? Uma espécie de tribunal a céu aberto. Ele já tinha sido usado nesse sentido. Ali eles julgavam as causas. Ali, 400 anos antes, Sócrates foi condenado à morte. Por pregar, o quê? Estranhos deuses. E de ateísmo. Uma das acusações contra Sócrates, o filósofo, é que era ateós. Ele era ateu. E pregava contra os deuses da cidade. E ali, 400 anos depois, Paulo é levado por pregar estranhos deuses, novamente. Mas não tinha mais aquela força política que havia outrora. Para que eles levaram Paulo nessa colina? Ali julgavam as causas e as doutrinas. Então eles montaram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a educação universitária. Paulo seria inquirido sobre as suas ideias. E então ele vai responder no que ele crê, como ele crê, por que crê. Então, irmãos, nesta manhã, quero que você se lembre, Paulo se indignou em face da idolatria dominante. Paulo debateu com os filósofos e depois Paulo testemunha de Cristo diante dos acadêmicos e intelectuais da cidade. Vocês verão cenas do próximo capítulo, domingo que vem. Mas antes disso, quero encerrar com duas aplicações com o que vimos aqui. Primeiro, a religiosidade não é garantia que você esteja no caminho certo. Religiosidade não é garantia que você esteja no caminho certo. Não, mas eu oro em casa. Eu faço minhas orações, minhas rezas. Eu tenho uma promessa que eu tenho que cumprir até o mês de junho. Não comer chocolate. Faz uma promessa mais fácil. Isso é muito difícil. Não faça essas promessas tolas. É uma brincadeira. Os atenienses eram muito religiosos, mas essa religiosidade era inútil. Ser religioso não é garantia que você esteja no caminho certo. Um ídolo, como vimos, é um substituto para Deus ou qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. E talvez vocês sejam idólatra, ainda que seja que venha às reuniões. Dinheiro domina o seu coração. As ideologias, esquerda, direita, A ou B, fama, riqueza, comida, que ídolo, hein? Para nós presbiterianos, então. A gente fala, a gente não bebe, mas come. É verdade. Mas comida e bebida são ídolos. Drogas. Pornografia. Seu filhinho, que você não larga de jeito nenhum. Idolatra seu filho, sua filha. Faz dele um seu pequeno Deus. Trabalho. Não, pastor, estou trabalhando. Ora por mim, hein? Não para o seu trabalho. Trabalho, estudo. Não para descansar e ouvir a palavra de Deus. Nem mesmo 1 hora de quarta-feira na sua casa, deitado na sua cama. Alguma coisa está errada. Você pode ser um religioso e ser um idólatra. Amigos, lazer. Não, pastor, sou filho de Deus, tem que descansar também, né?
A igreja pode ser um ídolo. Você não sai daqui. Você não cuida da tua casa, você não cuida das suas coisas. Você só fica aqui dentro. Idolatrando a religião e a instituição. Religiosidade não é garantia que você esteja no caminho certo. Primeira aplicação. Os ídolos não estão restritos às sociedades primitivas como Listra. Eles estão entre os intelectuais sofisticados de Atenas. Eu transito no meio de professores e doutores também. A idolatria é a mesma. Li uma reportagem de um cientista francês que descobriu o gene da mosca de fruta. E através dessa descoberta, ele viu como é que esse gene ajuda a combater as doenças. Ele descobriu, mas ele não publicou o artigo. Quem publicou o artigo foi o chefe dele. Quem ganhou o Nobel? Isso mesmo, o chefe. Ele disse que lutou muito com esse golpe. E depois ele passou a pesquisar, sabe o quê? Deixou de investigar as moscas e passou a investigar sobre o narcisismo humano. Você se torna o seu ídolo. Ele descobriu isso pela ciência. Sofisticados, intelectuais, com título de doutor. Idólatra. Os ídolos estão nas comunidades carentes, nas universidades e centros de pesquisa. Então não se engane. A religiosidade não é garantia de que você esteja no caminho certo. Atenas é uma prova disso. Em segundo lugar, uma segunda aplicação, cuidado com acomodar-se culturalmente. Isso aqui é uma coisa da nossa época mesmo. O que é acomodação cultural? Ao invés de nos escandalizarmos com o estado das coisas, nós simplesmente somos indiferentes e tiramos foto. Paulo não foi para Atenas para tirar para tirar por foto no Instagram. Poderia fazer isso, ele estava no maior centro acadêmico, mas movido por uma dor na alma, evangelizava pública e diariamente. Tanto nas sinagogas quanto na praça. Ele se revoltou em face da idolatria. Tinha um ídolo para cada coisa. Um ídolo para cada coisa. Bebida e sexo, Baco. A estação do ano e o raio, Zeus. Amor, Afrodite. Eles adoraram a Deus no lugar a criatura no lugar do Criador. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, invocando-se por sábios, tornaram-se loucos. E é assim que o nosso mundo está. Infelizmente a igreja está aculturada. E eu digo isso da minha parte também. E eu orei a Deus que Ele me dê esse espírito de indignação e coragem para testemunhar. Tinha um ídolo para cada coisa, mas desviaram-se do ídolo verdadeiro. Qual a solução que Paulo encontrou? Pregar a palavra. Faça isso onde você foi posto por Deus. Estava conversando com uma irmã. Pastor, eu não vou domingo à igreja, que eu vou no aniversário. Eu falei, pode ir. Abençoa, prega a palavra lá. Falou, não, lá é muito difícil. Lá é o catolicismo roxo. O senhor está me dando uma tarefa muito difícil. Falei, mas não fui eu que dei essa tarefa. Foi Jesus. E talvez a sua tenda seja a sua própria casa. Você não precisa ir muito longe. Mas você recolhe a Bíblia, recolhe as suas convicções
com medo de ofender. E essa mensagem pode parecer ofensiva para a nossa época, exclusivista. Mas não há outra mensagem. Há um único Deus vivo e verdadeiro. Que você possa indignar-se e passar a outra etapa. Ser encorajado a ensinar. Ainda que seja uma pessoa. Enquanto minha esposa andava lá no Museu de Zoologia, eles têm uma forma de ver. Colocaram todos os esqueletos humanos junto com um chimpanzé. E o Stefano disse: mãe, é homem? Minha esposa disse: não, é macaco. E ali ela precisou ensinar o que é um homem que olha para cima, que olha para Deus, e o que é um macaco. Uma pessoa só você pode ensinar. Que Deus nos ajude. Amém. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim, tu és Senhor. O grande eu sou, tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Só tu detens glória sem fim. És o Rei dos reis. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus, não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus,
pois tu és Deus, pois tu